paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula do nosso curso. Hoje falaremos sobre o livro do profeta Ezequiel. Vamos aqui falar sobre o título do livro. O título do livro de Ezequiel, assim como todos os títulos dos livros proféticos, recebem o nome do próprio autor. E o nome do autor tem tudo a ver também com a mensagem do livro. Conforme a gente pode observar aqui, o nome Ezequiel no hebraico é Yehezkel, que significa Deus fortalece, que é um título bem apropriado para o livro e para o profeta que recebeu uma dura mensagem para os judeus exilados na Babilônia. A autoria do livro, conforme a gente já disse, é de Ezequiel. Essa autoria é identificada de diversas maneiras, como o autor no próprio livro. Ezequiel identifica-se pelo nome em Ezequiel 1:3, quando diz no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. 24 e 24 de Ezequiel. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo que fez, fareis. E quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Então Ezequiel identifica-se pelo nome e em todo o livro ele apresenta um estilo autobiográfico. Nota-se em todo o livro visões, parábolas, alegorias e ações simbólicas. A ênfase sacerdotal sugere que Ezequiel era um sacerdote. Ofertas, templo, altar, sacerdotes, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a formação do profeta Ezequiel. Ele nasceu na família de Buzi, o sacerdote, em 622 a.C. Durante a reforma de Josias, o 30º ano, que está lá no capítulo 1, versículo 1, também pode ser traduzido por do meu 30º ano. Essa era a idade de Ezequiel, em 592 a.C., quando recebeu a primeira visão. Essa é também a data do 5º ano do reinado de Joaquim. O ministério sacerdotal começava aos 30 anos de idade. Ezequiel 1 e 2 dizem: E aconteceu no 30º ano, ou pode ser traduzido do meu 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e ouvi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Ezequiel foi exilado com o rei Joaquim em 597 a.C. Na Babilônia, viveu em sua própria casa, numa colônia judia chamada Tel Abib, junto ao rio Quebar, canal do Eufrates. Ezequiel 1:1, que a gente já fez menção dele, mostra isso. E Ezequiel 3:15, que diz: E vim aos do cativeiro a Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. Ezequiel era casado, mas a sua esposa faleceu em 10 de janeiro de 588, dia em que começou o cerco de Jerusalém. Ezequiel 24:1 diz: E veio a minha palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo. E Ezequiel 24, 15 e 18 dizem: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher.
e fiz pela manhã como se me deu ordem. Usando o seu próprio lar, Ezequiel ministrou aos anciãos que se juntavam para receber o seu conselho. Seu ministério continuou por 23 anos até 570, a última data registrada em suas profecias, conforme Ezequiel 29 e 17. E sucedeu que, no ano 27, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Vamos aqui para a data em que foi escrito o livro de Ezequiel, do ano 592 a 570 a.C. Ezequiel data muitas de suas profecias. Começa a datá-las em 597 a.C., ano do cativeiro de Joaquim. Eis a seguir as datas das profecias segundo a ordem bíblica. Ezequiel 1 e 1, a data é de 5/7 de 592 a.C., Ezequiel relata sua primeira visão da glória. Ezequiel 8 e 1, a data é 5/9 de 591 a.C., onde ali ele relata seu transporte para Jerusalém em visão. Ezequiel 20, versículo 1, a data é 10/8 de 590 a.C., o texto fala sobre a instrução dada aos anciãos. Ezequiel 24, versículo 1, 10/1 de 588 a.C., dia do princípio do cerco de Jerusalém. Ezequiel 26, 1/4 de 586 a.C., a profecia da devastação de Tiro. Ezequiel 29, 2/1 de 587 a.C., a primeira profecia contra Faraó. Ezequiel 30, versículo 20, 7/7 de 586 a.C., a segunda profecia contra Faraó. Ezequiel 31, 1/6 de 586 a.C., a terceira profecia contra Faraó. Ezequiel 32, 1/3 de 585 a.C., a quarta profecia contra Faraó. Ezequiel 32, 17, 15/4 de 585 a.C., a quinta profecia contra Faraó. Ezequiel 29, 17, 1/4 de 570, a.C., a sexta profecia contra Faraó. Ezequiel 33, 21, 5/1 de 585 a.C., chegada da notícia da queda de Jerusalém, ocorrida 5 meses antes. Ezequiel 40, versículo 1, 10/4 de 572 a.C., recebida a visão do novo templo. Então vamos aqui para a localização geográfica de Ezequiel. Ezequiel e Daniel diferem dos outros profetas, pois os seus respectivos ministérios ocorreram fora da Palestina. Daniel, da família real de Judá, na corte real da Babilônia. Ezequiel, um sacerdote, foi conselheiro dos exilados judeus. Eram quase da mesma idade, sendo que Daniel foi exilado em 605 a.C. e Ezequiel em 597 a.C. O exílio de Ezequiel foi numa colônia judia de Tel Abib, perto de Nippur, cerca de 80 quilômetros da Babilônia, perto do rio Quebar. Esse rio corria em volta da Babilônia, entre os rios Eufrates e Tigre. O nome Tel Abib significa outeiro de grão, que sugere a fertilidade da planície bem irrigada. A instalação da colônia naquele local pode ter sido arranjada por Daniel, que era governador da província da Babilônia desde 603 a.C., conforme Daniel 2, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia.
Cenário político. A ação do livro vai da época da sujeição de Judá à Babilônia até a época do cativeiro babilônico. Daniel foi elevado a governador de toda a província da Babilônia e chefe dos sábios de Nabucodonosor, já que isso aconteceu 5 anos antes da deportação de Ezequiel e 16 anos antes do exílio final em 586 a.C., os exilados judeus estavam em boas mãos politicamente. Ezequiel pouco falou sobre a política judaica. Sobre as nações que rodeavam Israel, Ezequiel pronunciou julgamento devido à violência delas contra Judá e o templo, conforme Ezequiel 25 até o capítulo 32. Ezequiel não se fixou na história política da época. A política do tempo do fim, conforme Ezequiel 38 e 39, relaciona-se com a restauração de Israel, mas a grande batalha travada é primordialmente gentia, servindo a um propósito espiritual. O cenário religioso do livro de Ezequiel. Nesse livro, Israel está sem rei, sem país, sem um templo e sem os ritos religiosos. O único lugar de ajuntamento religioso na Babilônia é a casa de Ezequiel, onde ele aconselhava os anciãos. Ezequiel usava uma frase para descrever os judeus exilados. Casa rebelde. Lá no hebraico é Bet-Meri. Bet-Meri. A mudança do local não mudou seus corações ou o seu propósito para com o Senhor até aquela data. O ponto de vista de Ezequiel era religioso. Observa-se tal coisa em suas visões da glória, conforme Ezequiel capítulo 1, versículo 28 e Ezequiel capítulo 8 até o capítulo 11. Os seus executores de Jerusalém, conforme Ezequiel 9, versículos 1 e 2. A captura do príncipe de Judá para a Babilônia, Ezequiel 12, versículos 12 e 13. A descrição do rei de Tiro, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o 19. O ponto de vista de Ezequiel é sacerdotal e não político. Vamos aqui para o duplo objetivo do livro de Ezequiel. Primeiro, promover arrependimento e fé, com o aviso do julgamento iminente sobre Jerusalém e as nações. Essa mensagem foi enfatizada durante os 6 primeiros anos do seu ministério, lá dos anos 592 até 586 a.C. Estimular esperança e confiança é o segundo objetivo do livro de Ezequiel. Estimular esperança e confiança com a mensagem de que um dia o povo seria novamente reunido, a cidade restaurada e um novo templo construído. Depois da queda de Jerusalém, Ezequiel tornou-se o profeta da esperança. Deu-lhes descrição detalhada da futura glória da nação, evitando assim que eles se estabelecessem nas atividades da Babilônia e se esquecessem de Jerusalém. Aqui nas contribuições singulares de Ezequiel, nós ainda temos alguns minutinhos. Nós vamos avançando aqui, vamos passar bem rapidamente, porque nós não temos espaço e tempo, para falarmos detalhadamente sobre todas essas visões. Então, uma das contribuições singulares do livro do profeta Ezequiel é acerca das profecias com muito audiovisuais, O livro é cheio de provérbios, alegorias, simbolismos, descrições e visões apocalípticas, usadas para chamar a atenção do povo judeu rebelde e endurecido, exilado na Babilônia. Ezequiel capítulo 1, versículo 4 até o 28, fala da visão da glória do Senhor como 4 seres viventes saindo de uma nuvem. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 até o capítulo 3, versículo 3, Ezequiel come o rolo ou livro de lamentações, de prantos e de ais.
capítulo 3, versículo 16 até o 27, Ezequiel fica mudo, exceto para as mensagens do Senhor. Ezequiel capítulo 4, o profeta encena o cerco de Jerusalém e a chegada da fome. Capítulo 5, ele rapa a cabeça e a barba, dividindo o cabelo para ilustrar o julgamento pela espada. Capítulo 6, profetiza contra os montes locais de idolatria de Jerusalém. Capítulo 8, em visão, é levado ao templo para observar a idolatria. Ezequiel 9, versículos 1 e 2, os executores preparam-se para destruir Jerusalém. Os restantes justos são marcados para serem preservados. Capítulo 10, versículo 2 e 3, o querubim espalha brasas ardentes sobre Jerusalém. Capítulo 10, versículos 4 até o 22, a glória afasta-se da cidade e do templo sobre rodas giratórias dos querubins. Ezequiel capítulo 12, Ezequiel encena a queda de Jerusalém, fazendo pacotes e esgueirando-se pelo muro da cidade. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 a 16, Jerusalém é comparada a um muro frágil prestes a cair. Capítulo 14, versículo 13 até o 23, julgamento inevitável, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem na cidade por sua retidão, eles livrariam apenas a si mesmos. Capítulo 15, Jerusalém é comparada a uma videira em combustão. Capítulo 16, Jerusalém é comparada a uma esposa meretriz. Capítulo 17, versículo 2 até o 10, alegoria de Israel como cedro, Babilônia e Egito como duas grandes águias. Ezequiel 17, versículo 22 até o 24, alegoria do renovo do cedro a ser plantado em Israel. Aqui nós temos Ezequiel 18, versículo 2 e 3, provérbio dos pais que comeram uvas verdes. Ezequiel 19, 1 a 9, alegoria de Israel como leoa aprisionada e suas crias. Ezequiel 19, 10 a 14, alegoria de Israel como videira desarraigada. E Ezequiel 21, 3 a 22, parábola da espada, que é o símbolo da Babilônia, do juízo do Senhor afiada e desembainhada. Na próxima aula, vamos dar continuidade a essa letra A, que fala sobre o profeta com muitos audiovisuais. Vamos falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos e outras. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos. Na próxima aula, continuaremos falando sobre o livro do profeta Ezequiel.